sacramentos. Estudamos o que são os sacramentos, o que eles representam. Estudamos também acerca do Santo Batismo e hoje vamos falar um pouco acerca da Santa Ceia do Senhor. Dia do Senhor 28, pergunta 75. De que modo a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Resposta: do seguinte modo: Cristo ordenou-me e a todos os crentes comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Juntamente com esse mandamento, ele deu as seguintes promessas. Primeira: tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda: tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Irmãos, o domingo do Senhor, dia 28, o dia do Senhor, dia 28, trata da Santa Ceia, assim como os próximos 2 dias do Senhor também, o dia do Senhor 29 e o dia do Senhor 30. Eles vão também cuidar deste mesmo assunto. A resposta 75 fala dos símbolos, pão e vinho, e da promessa que eles simbolizam. Daqui a pouco leremos a resposta 76, as respostas 76 e 77. A 76 fala mais do conteúdo dessa promessa. E a 77 diz onde essa promessa se encontra na Bíblia. O que Cristo mandou fazer na Santa Ceia. Convido a amada congregação para abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leremos aqui do verso 23 ao verso 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Cristo mandou então comer e beber em sua memória. Ele não nos mandou olhar e observar o que está sendo feito neste ato, mas ele mandou participar ativamente da ceia do Senhor. Por isso, qualquer impedimento, qualquer empecilho que porventura venhamos a ter, devemos aplicar um esforço pessoal para resolvê-lo, a fim de podermos participar ativamente da ceia do Senhor. Por isso o catecismo fala sobre receber da mão do ministro e tomar com a boca o pão e o cálice do Senhor. Trata-se de atos de pessoas que realmente são participantes. Nós vemos numa igreja existem membros comungantes e membros não comungantes. Nós devemos nos esforçar para sermos comungantes. Vamos à pergunta 76 do catecismo. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Resposta: primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna.
Segundo, ser unido cada vez mais ao seu corpo, ao santo corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos. E vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Então nós vemos aqui na pergunta 76, na resposta 76, que nós devemos aceitar de todo o coração o sofrimento e a morte de Cristo. Por isso nós precisamos entender qual foi o sofrimento de Cristo. É muito necessário que a igreja entenda e perceba e guarde no coração o sofrimento pelo qual ele padeceu. Sendo filho de Deus e vindo com a missão redentora, bastava ser crucificado na cruz e sofrer ali apenas aqueles momentos. Não, Cristo ele teve uma vida de dores, ele teve uma vida de rejeição, ele teve uma vida de abandono, até mesmo seus próprios irmãos biológicos, que depois vieram a se converter, esses próprios irmãos não acreditavam nele. Muitas vezes até zombavam dele. Algumas vezes o consideravam como louco, como uma passagem que vemos no Novo Testamento, onde eles dizem, ele está fora de si. Cristo ele teve uma vida de rejeição, ele foi rejeitado desde o seu nascimento. As hospedarias não ofereciam lugar para recebê-lo. Ele teve que nascer num lugar apropriado para animais e não para pessoas, muito menos para o Rei do Universo, muito menos para o Deus que esteve entre nós. Então é necessário que a igreja conheça aprofundadamente o sofrimento de Cristo, para que possa dar valor ao que ele fez para resgatar a cada um, sabendo e tendo a consciência que o causador de tudo isso foi o nosso próprio pecado. Então a igreja que não reconhece, o cristão que não se importa, que não medita no sofrimento de Cristo, normalmente vai ser um cristão, eu vou usar uma expressão meio que de gíria, né? Uma expressão mais cotidiana. Vai ser aquele cristão mimado, que ele não vai reconhecer o sofrimento que Cristo passou por ele. Vai ser aquele cristão que pensa que tudo gira em volta dele, que ele é o centro das atenções. Por isso ele tem o direito de receber todo o benefício e todo o favor. E não é assim. Os servos somos nós. E Cristo fez tudo isso por nós. Então a nossa resposta é gratidão. Nós servimos por gratidão, nós cultuamos por gratidão, nós congregamos por gratidão, nós procuramos ter uma vida santa e piedosa por gratidão. E a pergunta 77, onde foi que Cristo prometeu que Ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem do pão partido e bebem do cálice? Resposta: na instituição da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26. O apóstolo Paulo já havia se referido a essa promessa quando disse: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17. Então o catecismo ele nos ensina uma realidade espiritual pela obra do Espírito Santo na Santa Ceia.
É Ele quem habita em Cristo e em nós. Ele nos une a Cristo. Esta união a Cristo significa também viver pelo Espírito Santo e, muito importante, ser governado por Ele. Quando nós temos o senhorio de Cristo, não somos mais nós que tomamos as nossas decisões baseados no nosso pensamento, nas nossas vontades, mas tomamos as decisões baseados na vontade de Cristo. Por isso nós devemos conhecê-la. A Santa Ceia tem seu lugar na obra do Espírito Santo em nossas vidas. Cristo manda que seus fiéis recebam o cálice? Sim, manda sim. Paulo fala sobre beber do cálice, contrário à prática da Igreja Católica Romana, onde somente o sacerdote bebe o vinho. Os reformadores e as igrejas da Reforma voltaram ao ensino de Cristo. Na Santa Ceia há 2 elementos, não apenas um, são 2 elementos, pão e vinho, e estes são para todos os fiéis, todos para aqueles que desejam ser fiéis e manterem comunhão com Cristo. O que 1 Coríntios 10, 16 e 17 ensina para a igreja, foi o que lemos agora. Esta parte da Bíblia liga a Santa Ceia à união dos crentes em Cristo. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Nenhum de nós celebra a Santa Ceia sozinho. Celebramos a ceia com os irmãos. A Santa Ceia é uma prova e expressão da comunhão dos santos baseada em Cristo. Então nós não podemos simplesmente omitir a comunhão com os irmãos para participarmos da Santa Ceia, digamos, na nossa casa. Isso não é bíblico. A Santa Ceia, ela está relacionada à comunhão dos santos entre si, pois somos apenas um corpo, com o próprio Cristo.